Alô, alô, boa tarde, salve, salve. Ó, já quero informar que hoje eu quero espirrar sangue na TV do Povo. Vocês estão muito devagar para falar, todo mundo concordando com todo mundo. Tá aqui, ó, os nossos comentaristas aqui estão, a Kika já tá aqui. Então vamos embora para mais uma edição dos Donos da Bola. Mas antes, eu quero falar para você que todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira, porque desde sua criação lá em 39, a loteria possibilitou a geração de empregos de renda e de circulação econômica no nosso estado, arrecadando recursos para importantes obras do governo do estado de Minas. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão, que tem 50 anos, foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? É por isso que a gente sempre fala com a Loteria Mineira, ganha até quem não joga. Tudo bem com vocês? Mas vai ficar ruim, porque hoje eu tô demais, hein? Vocês vão ver só. Amado e odiado. Ele é Patrick. Nossa equipe vai mostrar para você o lado da vida de Patrick. Diogo Ramalho traz uma reportagem especial com ele, novo ídolo de Eduardo Panzi. Jogador que já foi inúmeras vezes contestado. Um dia eu estava vendo televisão e eu via que era todos, nunca vi o nome do Patrick. E eu falei pro meu coração, para mim mesmo, que o meu nome um dia ia ser falado ali naquela televisão. Eu não ia ser mais colocado como última opção. Hoje, Patrick é comentado. É o cara que mais se esforça no treino, é o cara que mais batalha, né? Que está sempre brincando, com todos os problemas, mas está sempre bem dentro do campo. Para o experiente Carlinhos Neves, um destaque no quesito preparação física. É um jogador bem desenvolvido, com uma questão genética boa, se prepara muito bem, inclusive mentalmente, e tem as características necessárias para as posições em que ele é solicitado. Além da questão física, a versatilidade de Patrick tem contribuído muito para que ele seja escalado tantas vezes por Diego Aguirre. Contra o Colo-Colo, por exemplo, ele deu assistências, fez gol, ajudou muito na marcação. Dos 14 jogos oficiais nesta temporada, Patrick foi titular em 10. Eu posso ser como um camaleão. Dependendo do lugar que ele tiver, ele usa a sua cor e fica passando despercebido. Eu acho que o caminho é esse. Um camaleão com prestígio, tanto que sobrou até para o presidente. Aumentar o salário, né? O presidente está aí na portinha, daqui a pouco a gente já pede aumento, o atacante sempre ganha mais, né? Se ele continuar fazendo um gol por parte da Libertadores, você pode até pensar nesse aumento dele, tá muito bom. Nesses primeiros jogos aqui, ele tem demonstrado uma força diferenciada. Porque não é fácil você jogar sendo questionado todo jogo, não. E ele é questionado. E ele apresenta uma evolução. Bom, o futebol ele prega essas peças na gente, né? Mas aí, comentarista fala, esbraveja, chama atenção, sobe na cadeira, esculhamba. Aí o treinador prova para o comentarista, mostra lá, tem que ficar mostrando não, A mostrar quem tem que mostrar. Aí o treinador mostra para o comentarista que o comentarista está errado. Mas agora eu quero ver a hombridade desse homem que aqui está. Mas de novo? Pera aí, pô. Tem que acabar primeiro. Mas ontem eu falei Pera aí, pô. Eu quero ver a hombridade deste homem que aqui está. Que está ao meu lado, está de preto, para falar do Patrick. E esta nova versão do Patrick. Cadu Doné, ídolo, você fala. Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, o Patrick jogou bem no meio de semana. Acho que o Atlético tem muitas boas opções para jogar ali do meio para frente. Ainda não seria minha primeira alternativa, mas claro, pelo menos por enquanto... Por que você tá rindo, pô? É porque aquele clichêzão, né? Calou parte dos críticos, né? Porque... Verdade. Agora, eu reitero que eu não sei, eu não deveria ser colocado nesses termos por você, porque eu sempre até elogiei o Patrick. Eu só digo que eu prefiro o Yuri, prefiro o Cleiton, prefiro o Robinho, prefiro esses jogadores. Eu prefiro 5 jogadores. Olha, mas continuo preferindo. Mas continuo achando que o Patrick tá bem, mas eu prefiro os outros 5. Como assim? Sempre para falar da opção tática, eu faço um baita de um preâmbulo para falar que o cara não é mau jogador e isso vai ser desconsiderado? Claro que não. O Patrick jogou bem contra o Colo-Colo no Independência, ponto. O Patrick está bem na Libertadores, liderando o grupo, marcando gols importantes. Pois é, você quer desqualificar. Inclusive, desde o ano passado, a gente tem que lembrar uma coisa, e quando parte da imprensa chamava até o Levir Coupe de professor Pardal, eu tenho isso escrito, provado em colunas, no blog,
com data e tudo mais. Você articula. Você é mau. Com datas você articula. E tudo mais, você esconde dados. Dizendo, inclusive, candidato, que não é nada de professor Pardal colocar um Nós estamos falando do Patrick, você está falando de Levi Coupe. Então, falei que também, mas que não é nada de professor Pardal, que é normal se ter vários exemplos no futebol brasileiro e mundial de laterais que são mais adiantados para jogarem mais soltos. O que eu tenho dito recentemente é que as contratações foram tão boas, o elenco do Atlético é tão bom, tem tantos jogadores qualificados e de ofício para fazer essa função ali na linha de 3 meias pelo lado, que eu não acho tão necessário assim recorrer ao Patrick com tanta veemência e com tanta recorrência como o Aguirre faz, mas uma vez ou outra vai, né? Claro. E o detalhe, Dimara, é que já pegando uma carona, o assunto é o Patrick, mas já pegando uma carona Você só gosta no de falar trabalho, do Patrick, né? hein? Que não vai ser escalado no final de semana do meio para frente. É porque é titular, né? Então vai ser pouco. Se querem apresentar, eu sento aí, ué. Se querem apresentar, eu sento aí. Eu queria te sabatinar. Vou dizer uma coisa, mas então pegando uma carona na situação de que quem escala é o Aguirre, então nós temos que pegar uma carona e levar para a situação do Aguirre. Todos os jogadores elogiando demais o trabalho do Aguirre feito, o treinamento. Eu não vou falar, teve um que falou comigo assim, mas é muito diferente do Levi. Ele cobra mais, ele ensina mais, ele explica mais, ele aponta caminhos, é diferente. Esse é diferente, eu entendi que é muito melhor. Mas o cara que te falou isso é de confiança? É de confiança, claro. Você também vai te contar, hein, narigudo. Olha aqui, Dimara, a palavra é sua. Boa tarde, Dimara. Fala do que você quiser. Boa tarde para todo mundo. Nós falamos aqui ontem sobre essa liderança bacana, né, que o Diego Aguirre está exercendo nesse momento na questão do Atlético. E vamos dizer uma coisa, existem lideranças, momentos. O momento do Levi Coupe, ele teve um momento muito importante no Atlético também. Eu acho que não dá para tirar os méritos dos treinamentos que o Levi fazia, do que ele fazia, do time que foi campeão da Copa do Brasil, de um treinador que veio depois do Cuca, de um treinador que mostrou para todo mundo que, apesar do tempo que tinha passado, era um treinador moderno na sua concepção de jogo e que ganhou e fez os jogos que fez com o Atlético. Ponto. Existiu um desgaste, aconteceu, né, sei lá, nos treinamentos, na forma como ele encarava o pessoal a partir daquele momento, e com o Diego Aguirre eles tiveram uma nova vibração. É um treinador que ele aponta os erros, mas aponta também como é que você faz para sair deles. E a história dele com o Patrick, essa força que ele tem dado pelo Patrick, o que o Patrick tem vivido nos bastidores. E vamos lembrar o seguinte, todo mundo está esquecendo, mas aquela situação do Patrick com o futebol turco não está resolvida. A FIFA, nos próximos dias, ela dá o parecer dela em relação àquilo. O Patrick chegou a receber da equipe turca, então existe esse dinheiro, existe essa situação e existe o que vai acontecer com o Atlético. Então, os bastidores são muito mutuados. E ele conseguiu dar ao Patrick uma tranquilidade para ele mostrar esse futebol que ele mostrou no último jogo. Isso é uma coisa, o que aconteceu no último jogo. Outra coisa é uma continuidade de trabalho que o Patrick vai fazer daqui para frente. Agora, que o trabalho do Diego Aguirre com esses jogadores é muito bom. O que a gente vê em campo é jogadas, é movimentação, é inversão. O que o Luan tem invertido em campo é impressionante. Como ele tem crescido com o seu futebol, que já era muito bom, mas tem tido alternativas. O Atlético deixou de ser aquela equipe que você tinha noção perfeita de todas as jogadas que o Atlético faria. E não tem mais. Então, isso muda também. Du, tem uma pergunta do César Augusto, do Twitter, que o Capiroto está me passando aqui agora no ponto, fazer para você. O Patrick já pode ser considerado atacante e, sendo assim, o Atlético deveria buscar um outro lateral? Não, nada a ver. Acho que deveria aumentar o salário dele. O Patrick, ele passou a ser aquele jogador que a gente chama de polivalente, que atua em várias posições. Isso é bom para ele, para a carreira dele é bom, mas ele é lateral direito. O Patrick é lateral direito de ofício. No clássico ele vai ser lateral esquerdo. Ou alguém tem dúvida que ele vai ser o lateral esquerdo do Atlético? Não. Porque o Douglas não vai poder jogar. Claro. Então é o Patrick. Sim. O Atlético tem o Mansur, não sei se já recuperou, que é lateral esquerdo. Mas vai ser o Patrick improvisado lá. Então, o Aguirre... Não vai ter o Casares, né? Não vai ter o Erasmo. Mas aí vai ter o Cleiton, vai poder colocar o Robinho centralizado, como o Aguirre já tinha falado. O Luan continua na direita. Você tem razão. O Atlético não tem tantos problemas como tem o Cruzeiro pro Clássico, para armar a equipe. É o meu modo de ver. Por causa do elenco, da qualificação do elenco e por causa desses rodízios que o Aguirre tem feito. É bom pra gente também esses rodízios, porque a gente pode ver o grupo do Atlético atuando.
Então a gente sabe quem que o Aguirre pode contar ou não. E se o Aguirre continuar insistindo com o Patrick jogando lá na frente? Não vai insistir. Ele só vai insistir quando ele não tiver Robinho pela esquerda, enquanto o Cleiton não puder jogar. Por enquanto ele vai insistir, depois pode ter certeza. O ídolo me disse hoje que tem medo que um dia que o Eraço, o Léo Silva não puder jogar, se tiver algum talvez zagueiro quando também o Luan fora, não puder jogar na direita, o Patrick de zagueiro. Não falei nada disso. Você agora, não falou? Não falei nada disso agora. Não vou nem dar um exemplo, porque depois tem que explicar meia hora, para o cara não achar que a gente está comparando. O que eu ia dizer é o seguinte, o Patrick, essa história, não vai ser mais utilizado lá na frente, a gente tem que ter um pé atrás. Eu até acho que não vai ser utilizado quando tiver todo mundo. Eu acho que não vai ser tão frequente essa história do Patrick lá na frente. Só que eu não tenho tanta certeza. Não vai ser mais, porque não vai estar todo mundo disponível bem, Panzi, em algumas oportunidades ele não tinha só o Cleiton e colocou o Patrick. Ele tinha o Yuri, ele tinha o Robinho, ainda que o Robinho não tivesse 100%. O Yuri é uma opção além de Patrick. Primeiro é Patrick, depois é Yuri. Isso pra mim tá muito claro. Não, tá claro. O Yuri é reserva do Patrick lá na frente. Tá claro, Panzi. O que eu tô dizendo assim, é que em cenários bem parecidos com o que ele vai ter daqui a pouco, quando o elenco vai estar completo, o que eu quero dizer com isso? Com a presença do Cleiton na Libertadores, num cenário muito parecido com esse, ele escolheu o Patrick. Então, só faltava o Cleiton. Né? Não era só o Yuri, o Robinho também. Inclusive para demorar a sair, de continuar no... Mas quando o Luan puder jogar, o Patrick vai na direita. Hoje pela manhã, eu estava conversando com a Dimara falou assim, eu estou vendo a cena do Patrick levantando a taça, que nem o Dung em 94. Levantando a taça assim com aquela raiva, chupa Eduardo Panzi. Cadê a Kika? O Patrick não tem essa... Não, o Patrick é um cara tão tranquilo. Deixa eu dar um giro, mas ele vai ser capitão na final. Cara, muito final. Deixa eu chamar a Kika pra gente dar um giro. Como é que tá? O torcedor do Atlético fala muito do Patrick aí, ô Kika? Boa tarde a todos. Fala assim e tá bem dividido. O Helder Evangelista, o que me impressiona no Patrick é a raça e a doação em campo. Merece sim o apoio da torcida. O Júnior Cardoso continua com a mesma opinião. Patrick no banco e o Moacir Roberto. O Atlético está com um ótimo elenco que qualquer suplente corresponde à posição disputada. Daqui a pouco a gente fala mais do Atlético do Taqui. Eu quero falar mais, calma. Olha aqui, adquira o seu lote, preste atenção, de até 1.000 metros quadrados no loteamento Gardenville. Vá morar, vai ser vizinho do Patrick, que já comprou lá também. Localizado às margens da BR-040, a 10 minutos de Sete Lagoas. Tem ônibus na porta. Completa infraestrutura, água, luz, ruas asfaltadas, uma pequena entrada, pequenininha assim, e prestações a partir de R$ 599. Ligue hoje mesmo e agende sua visita. Quando você entrar no empreendimento, primeiro lote da esquerda, Cadu Doné. O segundo, ao lado, Dimar Oliveira. Mais para o fundo, que é introspectivo, Eduardo Panzi. 3 quadras abaixo, bem lá embaixo, Eduardo Panzi comprou, não se mistura. Então, você vai ser vizinho da rapaziada aqui, da boleirada. Atenção, Bandeirantes Imóveis, não tem consulta ao SPC ou Serasa, fácil para você comprar, 3485-0123. 3485-0123. 99907-9139 é o WhatsApp para você chamar agora. Chama, se informe, faça até como investimento, um baita de um investimento. 9907-9139 no WhatsApp. Mais uma da Bandeirantes Imóveis, intervalo rápido. A gente volta daqui 2 minutinhos para falar do Cruzeiro. Toca 2 ao vivo, mais uma vez com Gisele Ramos. Até já.